Aprenda a usar ferramentas do Blender para a criação de maquetes eletrônicas com o nosso curso de modelagem arquitetônica com o Blender. Para mais detalhes, leia a descrição deste vídeo. A lâmpada área. Ela já está posicionada porque a maioria das características que a gente já conversou sobre as outras se aplicam também à lâmpada área. Mas ela tem algumas diferencinhas que eu vou colocar para você. Clicando em Shift Z. Clicando em Shift Z para voltar à forma anterior, a janela 3D, textura. Essa é a lâmpada área. Faz diferença na lâmpada área tanto o local que ela está, quanto o tamanho dessa dimensão aqui, desse pedaço quadrado aqui. No caso, ele está quadrado, exatamente. Então, essa lâmpada faz diferença com essas características, para essas características. Então, se a gente observar na vista 1, ela está localizada do lado direito e na vista 3, também você pode ter uma ideia de como ela é localizada. Você pode observar que ela apresenta uma linha pontilhada aqui, e essa linha pontilhada é regulada por esse número aqui. Então, vamos dizer que eu diminuo a distância, significa que eu vou diminuir também a intensidade com que ela se aplica à imagem. Então, vamos colocar Shift Z. Pode observar a diferença que existe de iluminação agora entre a forma anterior e agora. E eu vou ligar o Screencast aqui. Pronto. Então, vamos voltar a 25. Então, isso aqui vai fazer a diferença da intensidade da iluminação que você possa ter. Aqui, esse lado é igualzinho às outras, não tem diferença. E ela tem esse controle gama, que ele, teoricamente, dá mais contraste, dependendo da variação dele. Ele vai de 0 a 2. Então, se eu diminuir para 0, vamos dizer, ele provoca esse tipo de coisa. Ela fica com muito pouco contraste. E se eu colocar em 1, que é o que vem por padrão, ela dá esse tipo de contraste. E se eu aumentar para 2, ela dá um contraste maior. Dá para a gente observar a diferença que faz entre 0 e 2. Vamos deixar em 1. Por padrão, ela vem com No Shadow acionado. Então, você pode observar que com No Shadow acionado, ela bate aqui, a luz bate aqui, e teríamos que ter uma sombra do lado de cá e uma sombra do lado de cá. Como ela está sem sombra, ela não vai mostrar. Mas se a gente acionar Ray Shadow, ela vai mostrar a sombra que ela provoca dos dois lados. Como as outras lâmpadas, você aumentando as samples, você vai conseguir uma suavização da sombra. Pode observar que aqui também a sombra é da própria lâmpada. Vamos aproximar. Essa janela em tempo real é legal, mas a gente precisa dar um tempinho para ela se adaptar. Então aqui a suavização dela você pode perceber que é muito boa. Vamos voltar para 6. E ela tem os 3 métodos: adaptativo QMC, constante QMC e constante jittered. Outra característica dessa lâmpada é que ela vem na forma de quadrado ou de retângulo. Então, vamos voltar. Shift Z. Aqui ela está em forma de quadrado. E se eu clicar aqui, ela vai aparecer em forma de retângulo. E pode perceber que ela tem 1 no eixo X e ela tem ponto 1 no eixo Y. Mas nós vamos voltar para a forma de quadrado. Vamos aumentar aqui. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar para você. Eu vou ligar essa segunda layer, clicando em Shift. E eu fiz alguns holofotes aqui, bem grosseiros, mas que dá para exemplificar muito bem como é que funciona.
esses 3 holofotes, né, entre aspas, vamos convir, esses 3 holofotes, todos eles têm uma lâmpada área colocado na direção da casa. Então, se a gente voltar para a forma de janela 3D, você pode observar, cada um deles tem uma lâmpada área colocada na frente. Então, esse efeito de holofote é simples de conseguir, porque a lâmpada área tem essa característica de emitir a iluminação como se fosse um holofote mesmo. E se você colocar, por exemplo, como na tela de uma televisão, ela vai emitir o mesmo tipo de iluminação. Tá? Se a gente colocar nesse elemento aqui, que não tem absolutamente nada, um material, e aqui em material a gente colocar um emite, por exemplo, de 1, a gente vai conseguir resultados mais interessantes. Então, vamos fazer isso nos 3. Um novo material e um emite de 1 aqui. E vamos no terceiro, que está aqui. Vamos colocar um material e vamos clicar em emite. Vamos clicar em Shift Z e você pode observar que aí você consegue uma finalização mais intensa. Se, por exemplo, esse material fosse negro, você poderia conseguir alguma coisa mais interessante ainda. Aqui, vamos diminuir a cor. Pode observar que ele fica mais escuro para cá, mas não fica escuro na frente, porque ele está emitindo luz. Então, é interessante a gente conseguir esses resultados usando a lâmpada área. Vejamos nesse aqui. Se a gente colocar preto, observa que ele dá um destaque maior para a parte que está emitindo a lâmpada. Tá? Isso são coisas muito interessantes que você pode usar juntamente com a emissão da iluminação. Bom, nos próximos vídeos nós vamos ver outros tipos de iluminação, não por lâmpadas, por outras alternativas. Então, até o próximo vídeo.